A obesidade é considerada uma doença. Para isso, a gente vai conversar hoje com uma especialista no assunto. Acompanhe a nossa entrevista. Doutora Andresa Venâncio, Ginecologia e Obstetrícia. Atendimento de consultas para rotina ginecológica e exames preventivos. Pré-natal, parto e puerpério. Atendimento no Espaço Cuidar, Rua Benjamin Constant, 580. Agende sua consulta. Faça a escolha certa. Escolha Influx, o domínio do inglês mais rápido. Com garantia em contrato. Isso é o contrato, assinei. Não improvise. Pensou em inglês? Pensou Influx. Para sorrir mais. Para viver melhor. Para sentir-se ainda mais linda. Royal Face. Você linda o tempo todo. Botox. Preenchimento. Fio de sustentação. Bioestimulador. E mais de 40 procedimentos. A Royal Face sabe que independente da sua idade, você pode estar radiante. Ame, curta, viva a Royal! Acolher não é só comida, cama e um teto. Precisa de amor para ser completo. Nós, da Casa de Apoio Amor Fraterno, trazemos conosco esse sentimento. Aqui, acolhemos gratuitamente paciente e acompanhante durante todo o período de tratamento de saúde. Casa de Apoio Amor Fraterno. Vamos passar por essa juntos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Vida e Saúde. Hoje vamos falar sobre o tema obesidade, um tema aí super importante nos dias atuais. Para isso convidamos a doutora Amanda Nhoato. Bom dia. Tudo bem, doutora? Seja bem-vinda. Bem. Doutora Amanda é cirurgiã geral e bariátrica, então super especializada para falar aí sobre este tema. Doutora, quais os males que a obesidade pode causar na vida das pessoas? Então, a obesidade, ela é uma doença crônica, certo? Ela é uma doença multifatorial, tem vários fatores associados. E a partir da obesidade a gente acarreta vários problemas. Já existem 30 doenças, notificadas associadas à obesidade. Principalmente, entre elas, hipertensão, doenças cardiovasculares, sim, o diabetes tipo 2, que está diretamente relacionado à obesidade, e alguns tipos de câncer também. Olha então, só. por exemplo, câncer de mama e câncer de cólon, já existe o estudo de relação, aí em torno de 30% de causa de câncer pela obesidade. Além das doenças osteoarticulares e o síndrome de ovários policísticos. E existem, como eu falei, muita doença associada à obesidade. Outro mal que a obesidade causa é o impacto econômico. E eu acho bem importante salientar, como eu comentei com você antes de começar a entrevista. Sim. E eu acho importante trazer isso na entrevista, porque foi lançado um estudo no final de 2021 sobre o impacto econômico da obesidade. E para o Brasil, existe uma estimativa que em 2060, 4,5% do PIB do Brasil vai ser em custos de saúde associados à obesidade. Por quê? O paciente obeso ele fica mais tempo hospitalizado,
ele é o paciente que mais necessita de medicação. E é o paciente que tem mais visita ambulatorial por causa de todos esses males associados, como a gente falou. Então, na verdade, a obesidade ela não acarreta só doença, outras doenças, que a gente chama de doença crônica não transmissível. Sim. Né? Ela acaba acarretando também impacto econômico. E por que isso acontece? Existe um estigma em cima do paciente obeso. As pessoas enxergam o paciente obeso como um paciente relapso, né, displicente. Sim, exato. E, na verdade, o que precisa mudar é a mentalidade das pessoas quanto à obesidade. Se conscientizar que a obesidade é uma doença e não um relaxo, um despreparo, ou falta de cuidado com a sua pessoa, né? Com o pessoal. Isso é uma coisa interessante que a doutora colocou, porque sempre é associada a obesidade com estética e não é isso, Exatamente. né? É primeiramente saúde. Exatamente. Em segundo lugar, né, a parte estética da pessoa. Então, assim, a gente sabe que o impacto da obesidade, né, ele gira em torno de, quando o paciente emagrece, há uma redução até de 60% de risco cardiovascular com a perda de peso. Então, é muito importante encarar a obesidade como doença e tratar com seriedade. Existe até uma campanha realizada pela Abeso que fala: eu trato obesidade com respeito, porque existe um mercado de pessoas que tratam a obesidade como uma brincadeira e a obesidade não é isso. Então, são muitas doenças associadas e hoje até o câncer, o tão temido câncer, já tem relação com obesidade também. Então, a doutora citou aí algumas doenças bastante sérias associadas à questão econômica e provavelmente muitas faltas ao trabalho também. Exatamente. De pacientes que estão nessa linha. E até o preconceito, né, com o paciente obeso. Eu tenho pacientes que vieram me procurar por dificuldade de conseguir o emprego almejado, tendo o currículo compatível com o que a empresa exigia. Porém, o fato dele apresentar uma obesidade mórbida dificultava o acesso dele à vaga do emprego. Então, é mais falta ao trabalho, tempo de internação, e isso é custo tanto público quanto privado, né? A gente não está falando só de SUS, a gente está falando de plano de saúde. Mas como existe esse estigma que cirurgia bariátrica, obesidade, estético, né? E as pessoas não enxergam como doença, então por isso que não se leva tão a sério, não entendem que a cirurgia bariátrica, ela vai diminuir o número de internação, ela vai diminuir complicações, ela vai diminuir doenças associadas que vão elevar os custos com a saúde. Mas é um tema ainda muito tempo, de séculos aí de discussão, porque é difícil convencer a mentalidade, mudar a mentalidade das pessoas diante da obesidade. Perfeito, doutora. E falando em cirurgia bariátrica, é um procedimento seguro? A cirurgia bariátrica, com o passar do tempo, ela veio sendo especializada, né? Os primeiros estudos de cirurgia bariátrica datam da década de 60, então ele veio sendo aprimorado. Então hoje a cirurgia bariátrica ela é tão segura quanto qualquer outro procedimento cirúrgico. Ótimo. O risco de uma bariátrica, para a gente fazer uma comparação mais fácil para as pessoas entenderem, a cirurgia bariátrica ela oferece o mesmo risco que fazer uma esterectomia. Só que como a cirurgia bariátrica é uma cirurgia mais complexa e delicada, existe aquele medo em cima da cirurgia bariátrica. Só que as pessoas vão fazer esterectomia tranquilamente, vou fazer uma esterectomia, retirada do útero, né? Exato. E a bariátrica, algumas pessoas também, né? O pessoal vai falando sem conhecimento e acaba assustando as pessoas que têm necessidade de fazer bariátrica por medo. Então, assim, as complicações da bariátrica hoje, né, com equipe especializada, ela gira em torno de 1 a 2%. E essas complicações, elas estão diretamente relacionadas às comorbidades e à gravidade das doenças associadas do obeso. Então, ainda em relação com a tua primeira pergunta, exatamente. Mesmo, né? Então, um diabetes grave, isso tem mais relação com complicação do que o procedimento cirúrgico em si. É ótima essa sua colocação, até porque 1 a 2%
é muito menos do que as complicações depois, exatamente, né? Isso, tipo, exatamente. Se a pessoa acabar associando hipertensão, diabetes e um câncer, o risco aumenta muito, né? Exatamente, mas é esse raciocínio que precisa ter, né? Esse raciocínio né? que as pessoas deveriam ter. E quem que pode realizar a cirurgia bariátrica? Então, a cirurgia bariátrica, ela é baseada em ela se firma em 4 critérios, né? Que é o IMC, obviamente, tempo de doença, doenças associadas e a idade, né? O principal foco que a gente usa é o IMC, né? Que é o índice de massa corpórea. Então, a gente tem assim, o paciente entre 30 e 35, né? O de IMC, que é quilos por metro quadrado, com comorbidades associadas, né? O paciente com IMC entre 35 e 40, também com comorbidades, e o paciente com IMC acima de 40, que daí esse paciente tem indicação absoluta. Porém, né, eu tenho que citar que essa indicação absoluta, esse paciente tem que ter a comprovação da intratabilidade clínica por um endocrinologista, que eu coincidentemente tenho aqui do meu lado, né? Sim. Então, esse paciente ele tem que ter o peso estável, esse IMC estável por no mínimo 2 anos, né? E de preferência na história clínica desse paciente que haja a falha do tratamento, que ele tenha procurado endócrino, nutricionista, tenha feito uso de alguma medicação e a mudança de hábitos de vida, né? Atividade Ou seja, física. ele tentou de outras maneiras e não conseguiu emagrecer, né? E esse IMC entre 30 e 35, já para frisar para você, é o diabetes tipo 2, né? E tem que ser tratado como, ele tem que ser indicado como doença grave. Então, daí que entra o IMC entre 30 e 35, tá? E a idade, né, a gente hoje tem a liberação para fazer para os pacientes entre 16 e 18 anos com autorização da família e a avaliação de 2 cirurgiões, né, além de toda a equipe multidisciplinar. Bariátrica não existe sem equipe multidisciplinar. Aí, paciente entre 18 e 65 anos, indicação do médico, né, exclusiva, e acima de 65 também tem que avaliar o risco, sobrevida, tempo de vida desse paciente, para avaliar os riscos são um pouco mais elevados pela idade do paciente. Com certeza. E a bariátrica é uma pergunta, eu acho que todas as pessoas têm curiosidade. Ela é um procedimento definitivo, ou seja, fiz a bariátrica, tô livre da obesidade, ou pode ser? Então, essa é uma pergunta que todo mundo faz mesmo, é muito interessante essa pergunta, porque assim, os pacientes da bariátrica, se fazem um bom pré-operatório, né, qual é o que eu, por exemplo, sou muito chata com os meus pacientes, né, e a equipe com a qual eu tive minha formação foi onde eu aprendi a ser assim. Então, o pré-operatório é importantíssimo, a equipe multidisciplinar. Você tem que trabalhar o psicológico desse paciente, né? Porque ele enfrenta muitas coisas, estresse, tudo associado com obesidade, né? Dificuldade de locomoção. Então, tem o fator psicológico, preparo nutricional. Esse paciente, ele precisa ter consciência que a bariátrica é um método duradouro e de longo prazo. Então, só que se esse paciente não aproveitar essa oportunidade, eu sempre falo para eles aqui no consultório, eu tô te dando uma nova chance. Sim. Então, a cirurgia, ela vai te dar a chance de mudar o seu metabolismo e começar de novo. Se o paciente não faz um bom preparo pré-operatório, inclusive essa mudança mental, de mudança alimentar, de não ser mais sedentário, porque tem aquele período que a gente chama de lua de mel, que são os primeiros 18 meses de cirurgia, em que o paciente só perde peso. Então, se ele começa nesse período, eu estou magro, eu como e não engordo, e ele começa a comer errado, exatamente. O que acontece? Esse paciente acaba adquirindo maus hábitos e tem um risco de recidiva de peso, né? Até 10% do peso inicial, do peso excessivo que esse paciente tem de reganho é esperado após 2 anos de cirurgia bariátrica. Mas a gente tem nas pesquisas, nos estudos dos últimos 20 anos, apenas de 15 a 20% dos pacientes têm reganho de peso. 80% deles não tem mais reganho de peso, ou o reganho de peso está dentro dessa faixa que eu te falei dos 10% do peso excessivo na dia da cirurgia. Essa nova chance que a doutora falou, com a bariátrica o paciente tem uma facilidade bem maior, exatamente, né, de
levar aquela parte da vida saudável, ele já não tem tanta facilidade de comer em excesso, exatamente, né? Mas isso nos primeiros 18 meses. E a gente tem que lembrar que o estômago é um órgão elástico, né? Perfeito. Então, se você começa a colocar a comida lá dentro em excesso, ele vai aumentar de tamanho, sim. Eu sempre falo para os meus pacientes bariátricos, né, que eles perguntam, os que me procuram num pós-bariátrico tardio, que já operaram há muito tempo atrás, se eles podem fazer uso de medicação para emagrecer. Logicamente, essa pergunta seria para o endócrino e não para mim. Mas eles podem sim, porque eles têm uma resposta melhor, porque eles têm uma mudança metabólica com a cirurgia. Mas o ideal seria que ele não precisasse vir a usar medicamento de novo, né? Perfeito, porque a cirurgia, ela garante o controle de 90% dos casos de diabetes tipo 2. Então, a resposta é excelente. Então, o paciente, a responsabilidade é do paciente. Ele tem que melhorar a mentalidade dele quanto à alimentação, porque o gene, o estímulo do ambiente vai estar ali sempre, né? Hoje em dia, a gente é contaminado de informações e de alimentação rápida. Então, por isso que o pré-operatório e o pós-operatório é muito importante. Eu brinco com eles, eu uso uma expressão bem sem graça, mas eu acho que eles entendem. Que eu falo assim, que eu só dou a vara. Quem ensina eles a pescar é o nutricionista, o endócrino e a psicóloga, né? Então, o educador, o professor de educação física, são eles quem ensinam de verdade. Então, eu passo a ser dispensável depois dos 18 meses de cirurgia. Mas a equipe multidisciplinar tem que continuar. Exatamente, né? Não precisa ser tão regrado como é no pré-operatório, mas precisa acompanhar. Porque às vezes você está se desviando da dieta, você conversa com a nutricionista, você tem aquele estalo de voltar a se alimentar adequadamente, né? Isso que a doutora falou é bem interessante, que muitas vezes as pessoas sabem o que tem que fazer, mas precisa do estalo, Precisa daquele empurrãozinho, que né? assim você tá levando daquele jeito e de repente, opa, mas eu não vou voltar a ser um paciente de alto risco de hipertensão, disso. O que eu tô fazendo? Exatamente. Né? Aí volta pro caminho certo. Volta pro caminho certo. A gente tem que estar sempre cuidando para não se perder no caminho. Com certeza. Então, falamos um pouco hoje sobre a cirurgia bariátrica. Acompanhem a próxima entrevista que a gente vai dar continuidade nesse assunto aí tão importante.